Universo Épico no ar e no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre podcast. Quem vai falar comigo é o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Michel? Tudo bem, pessoal? Felipe, que é jornalista e trabalha com TV e agora entrou nesse mundo do podcast. TV, site, podcast, rádio, O que tudo, mais? né? Sobra tempo? O mundo é o limite, não é? E aí, como que nasceu o Entre Talheres? É engraçado que o Entre Talheres nasceu por acaso, viu, Michel? Surgiu assim, estávamos comentando sobre a possibilidade de criar podcasts e tal, novos tipos de conteúdo, e aí, no meio dessas ideias aí, surgiu, por que eu não posso falar sobre gastronomia? Gastronomia é um tema que eu gosto muito, desde sempre, e por que não falar alguma coisa sobre isso? Aí ainda demorou, viu, pra sair até o plano... do plano até entrar no ar foram aí uns 2 meses pra tudo isso. Mas deu certo a ideia de fazer um podcast sobre gastronomia. Não só receitinha, mas falar um pouco do alimento, para conhecer um pouco o alimento. Acho que essa talvez seja a diferença. E qual que é a pegada? É uma pegada mais saudável ou... vai para todos os tipos de alimentos? Ah, não, tem de tudo, né? A gente fala muito do saudável porque o saudável hoje é o que está em grande voga e é o assunto do momento para muita coisa. Mas a gente fala também de pão francês, de comida fast food, de comida gordurosa, por que não, né? Molhos, carnes. A gente fala um pouco de tudo. Não tem limite, né? A gastronomia não tem limite, então não tem por que ter limite também. E aí, conta um pouco mais sobre o programa, né? Quanto tempo ele tem? É dividido em quadro? É assim, o Entre Talheres, o episódio médio do Entre Talheres tem de 7 a 9 minutos, dependendo um pouco do tema. Pode ser mais, pode ser menos, porque não existe uma regra, né? Mas assim, eu acho que 9 minutos pra falar de comida tá ótimo. Até 9 minutos tá ótimo, porque senão depois também o pessoal acaba se dispersando um pouco. Não tem um quadro específico. Eu, por exemplo, entrevisto qualquer chefe de cozinha, qualquer empresário, qualquer pessoa que esteja ligada ao ramo da gastronomia sobre qualquer coisa. Aí, no meio tempo, enquanto eu tava formatando o projeto, eu pensei em chamar uma amiga minha para ser entrevistada, a Kika, do blog Cozinha da Kika. Ela é lá de Jundiaí e sempre cozinhou, sempre precisou cozinhar porque tem uma centena de alergias alimentares. Aí pensei, bom, vou fazer uma entrevista com ela para falar sobre alergia alimentar. Aí, dormi. Tava de noite pensando isso, dormi. No dia seguinte eu acordei e pensei assim, por que a Kika não pode participar? Não pode fazer um podcast também, fazer um episódio semanal? Mandei mensagem pra ela, falei assim, ó, eu queria que você fosse entrevistada, mas não, agora eu quero que você faça também. Ela topou na hora. A Kika fala sobre livros, sobre séries de TV que tem relação com gastronomia, entrevista também outras pessoas e dá receitas, porque a Kika é uma excelente cozinheira. Ela... receitas fáceis, tá? Não são aquelas receitas complicadas que demoram 3, 4 horas pra fazer. Não, coisas simples que dá pra fazer em casa ouvindo a receita e pegando junto ali no talher. E como é que é, né? Você teve essa ideia, acrescentou a Kika e você pensa em transformar isso em comercial ou é mais hobby? É mais hobby por enquanto. Eu acho que eu já tenho a vida corrida demais. Né, fazendo jornalismo diário, fazendo site, então assim, não consigo chegar para sair vender na rua o podcast. Apesar do trabalho que o podcast dá para fazer, porque querendo ou não, você tem lá que estudar o que você tá falando, você tem que ler sobre quem você vai entrevistar, você tem que conhecer um pouquinho, e editar isso demora de 1 a 2 horas para conseguir fazer um episódio de 9 minutos, por exemplo. Mas me dá um prazer tão grande fazer isso que eu faço isso realmente por alegria. Se alguém quiser patrocinar, é óbvio que eu não vou negar, mas não é a intenção no momento fazer isso. E qual é o desafio que você tem para colocar e subir um episódio para a plataforma? Eu acho que muitas pessoas ainda entendem a gastronomia apenas como um prato de comida. Isso é uma coisa que está meio ainda... Mesmo com os programas culinários que existem por aí, mesmo com as competições culinárias, muita gente pensa que a gastronomia é só alta gastronomia. Não é. A comida de casa é gastronomia e eu acho que essa é a maior dificuldade. Conseguir achar alguém que fale da gastronomia de uma maneira simples. Todo mundo quer rebuscar muitos pratos, todo mundo quer fazer grandes coisas com os pratos. E não é assim. Um bom arroz e feijão vale mais do que qualquer risoto à piemontese. Entendeu? E como que você segura a audiência, né? Como que você
faz uma estratégia, porque assim, comida, quando a gente pensa no visual, pensa na imagem daquele prato para chamar atenção. Agora, você não tem esse recurso. Isso. E aí, como que você, então, vai segurar a sua audiência só com a entrevista ou só com um tema? Conta um pouco. Esse é um trabalho também que eu tô tendo que lidar. Como fazer isso sem o apelo visual. Eu acho que com um bate-papo como o nosso aqui, por exemplo, o nosso bate-papo simples, vai, fala um pouquinho, depois volta, fala do mesmo assunto, não precisa seguir o roteiro nosso, o nosso roteiro é não ter roteiro. Eu acho que é assim, por mais que falem que o podcast tem que ter um roteiro, tem que ter alguma coisa que faça ali a linha, né, do áudio, eu acho que uma conversa de casa, sabe? Como se a gente estivesse no sofá da sala conversando, falando assim, e aquela receita daquele bolo? E aquela receita daquele caldo que você fez, sabe? Que ingrediente você usa? Tipo, bem conversa mesmo de fim de tarde, sem nada pra fazer em casa. A ideia é mais ou menos essa. Se aproxima do rádio? Sim, claro. Muito? Sim. Qual que se aproxima e qual que é a diferença, né? A diferença pro rádio é que o rádio você pega um número maior de pessoas, uma amplitude muito maior. O rádio não vai acabar com o podcast, não vai. O rádio tá ali firme, vai ser sempre firme. Mas o rádio, você tem que falar com uma audiência de todos os tipos de público. O podcast é segmentado, querendo ou não. Você fala com aquele público que quer saber sobre gastronomia. Então, você pode ir um pouco além do conceito do senso comum da gastronomia. Você pode falar, por exemplo, algumas coisas mais... algumas técnicas diferentes, só dando assim, a técnica de não sei o que, você faz isso, só. Você não precisa explicar desde o começo que a técnica surgiu na França em 1800 e tanto, não precisa. Então, você pode... ser um pouquinho mais específico no podcast. E essa é a diferença. Agora, a aproximação com o rádio é justamente você manter o público ligado em uma entrevista de 9 minutos que seja interessante. É a mesma coisa que o rádio. Para você ouvir o rádio, o conteúdo tem que ser interessante. Então, essa é a coisa que aproxima. Você que começou recentemente, né, pensa ou já executa alguma estratégia, porque já que é um assunto de nicho, né, como ser encontrado nas plataformas? Hoje você está aí com umas 17, distribuindo para 17 plataformas. Isso. Então, como ser encontrado? É um trabalho ainda de formiguinha, em colocação de categorias de comida, de alimentação, mas também utilizando pessoas que já têm algum conhecimento e já têm algum tipo de seguidor, número grande de seguidores na área da gastronomia. Seria a collab? Isso, é tipo a collab, exatamente. É bem isso. A própria Kika é um exemplo disso, ela tem muitos seguidores, ela tem milhares de seguidores, então ela já por si só já é uma pessoa que atrai uma audiência bastante interessante, mas ela também conhece outras pessoas que também fazem esse collab. Então, eu acredito que pelo boca a boca, literalmente. O famoso boca a boca, eu acho que é aí que a gente vai conseguir... Funciona de verdade. Funciona. Tem um exemplo de um episódio de uma nutricionista que ela gravou com a gente, beleza, de boa. Ela divulgou na rede social dela, na particular. Bombou o episódio. Olha só. Por quê? Graças às pessoas que ela segue, as pessoas que seguem ela, falando sobre um assunto que interessa. Então, tudo isso daí ajuda a fazer o sucesso. Antes da gente começar aqui a gravar, o Felipe estava me contando que a melhor parte de fazer um podcast é que não precisa se maquiar, se preocupar com a luz, com a roupa que está vestindo. Exato. E vamos falar então a parte de infraestrutura, né? Porque como é que você grava os seus episódios, como é que você edita? Fala um pouquinho aí, porque às vezes as pessoas pensam que eu preciso... Para fazer alguma coisa para o YouTube, eu preciso da melhor câmera, eu preciso da melhor luz, melhor microfone. E aí, precisa? Para fazer um podcast, não. Eu uso um celular e peço para os entrevistados mandarem áudio de WhatsApp. Eu mando as perguntas geralmente via assessorias de imprensa, mando as perguntas para eles respondem via áudio de WhatsApp, eu gravo dentro do armário da minha casa para justamente poder abafar o som, né? Acho que não tem lugar melhor dentro de casa do que isso. E gravo no celular mesmo e depois monto num aplicativo de edição de áudio. Então não tem desculpa falar que, gostaria de fazer um podcast
ou até mesmo algum vídeo para o YouTube. Com o celular mesmo você consegue fazer. Hoje os celulares estão tão avançados na tecnologia que você consegue isso. No YouTube, você tem que ter um pouquinho mais de cautela porque é vídeo. Querendo ou não, vídeo depende da imagem, evidentemente. Você precisa ter uma luz um pouco mais aceitável, você precisa ter um áudio um pouquinho melhor para poder ouvir. Mas no celular, gravar um áudio no celular, só o áudio, você já tem uma qualidade boa. Então, você já tem meio caminho andado aí na história. E fazer um podcast, você não precisa fazer que nem eu faço entrevistando, correndo atrás. Você mesmo pode pegar lá e falar, entendeu? Essa é a vantagem do podcast. Então, aí você já consegue fazer alguma coisa. Vamos dar mais uma dica, então, pro pessoal. O que escolher como tema? Eu gosto de videogame, mas não sou especialista nisso. Eu meto a cara e faço, ou é melhor eu pegar alguma coisa que eu tenho mais proximidade? Mais proximidade, sem sombra de dúvida, né? No seu caso, daria certo o videogame. Você não precisa ser um especialista no assunto. Você pode ter o apoio de especialistas para poder falar num assunto que você não saiba. Nada impede que você mande um áudio para alguém que seja um especialista e faça, entendeu? Essa é a vantagem. Você pode fazer o que você quiser. Se você tiver a proximidade com o assunto, é evidente. Eu não vou pegar e fazer um podcast sobre física quântica, sendo que eu não entendo bolhufas de física quântica. Vou fazer alguma coisa que eu gosto, que é gastronomia, que eu cozinho em casa, eu sei fazer, então é uma coisa que ajuda muito. É isso, é fazer o que gosta, é literalmente fazer o que gosta. Desde que você lançou o seu podcast, já tem um episódio preferido? É difícil. Porque tem vários lá, né? Tem mais de 20 episódios. Difícil falar isso, sabia? Porque depende muito do entrevistado, depende muito de como a conversa rende. A da nutricionista, por exemplo, é uma conversa que rendeu super bem. Ela é uma pessoa muito carismática, então ela consegue explicar de uma maneira mais fácil. Então esse foi um episódio que me deixou bastante orgulhoso. Bom, vamos falar então de alguns alimentos que podem ajudar a gente nesse processo. Fibra, a gente sabe que ajuda a limpar o intestino. Que tipo de alimentos são mais recomendados? As fibras, elas ajudam sim nesse processo. Temos as fibras solúveis e as insolúveis. As insolúveis, elas não se solubilizam em água, e as solúveis, na presença da água, elas formam uma espécie de gel. Então, digamos que as insolúveis acabam tendo um benefício mais mecânico, e a solúvel acaba sendo mais um processo no metabolismo mesmo. Os episódios com a Kika também me deixam bastante orgulhosos, porque a Kika ela tem uma facilidade pra falar. Ela é tímida de tudo, ela não pode ver uma câmera que foge. Sai correndo mesmo, de medo. Mas pra falar, ela fala muito bem. E ela tem essa proximidade da dona de casa também. De poder falar, dona de casa, não só dona de casa, né? Mas com quem cozinha em casa. Primeiro você faz o recheio e deixa lá na geladeira. A massa, pelo menos 3 horas em temperatura ambiente para esfriar. A gente vê em reality show, né? O povo tem 1 hora para fazer um bolo de 5 andares, com recheio, cobertura e um bonequinho no topo. Cara, isso é reality show. Vida real, você se planeja se você tem que fazer um bolo. Caiu, o bolo assou, o bolo, né... Transbordou, queimou. Acontece muito comigo. Então. Acontece muito. Eu digo comigo também porque doce não é muito minha praia. Aí eu tiro metade da massa e não fica assolado. Então... Solou o bolo, sabe? Essas coisas assim, e ela fala essas coisas que acontecem porque podem acontecer. O forno de casa é diferente do seu forno, que é diferente do forno dela, que é diferente do forno de todo mundo que tá aqui. Uma curiosidade, quando é uma entrevista, ok, você manda as perguntas para a assessoria de imprensa e esse convidado te manda as respostas, você vai encaixando ali. E como é que você faz para gravar com a Kika? Para ter essa interatividade, é a mesma coisa? Como é que vocês, para terem esse mesmo time, né? A Kika e eu, a gente sempre teve um time muito bom, assim. Eu acho que aquelas coisas... Porque vocês não estão juntos, ela tá lá em Jundiaí e você tá aqui em Campinas. O primeiro episódio que eu gravei apresentando ela, a gente gravou meio junto. Sabe como é que a gente foi gravando? Áudio de WhatsApp também. Tá. Só que em vez de mandar as perguntas pra ela responder, pra ela me mandar, não, foi como um bate-papo mesmo. Entendi. Então a gente ria ali na hora, falava alguma besteira, a gente já começava a rir ali na hora. E a Kika, ela tem um senso de humor muito grande. Então ela pega as coisas muito fáceis. Ela sabe aproveitar o bolo solou. É uma tragédia?
pode ser uma tragédia doméstica, mas você pode fazer isso uma coisa engraçada. Aham. Então, assim, ela sabe aproveitar esses ganchos. Se fosse pra começar hoje a ouvir o seu podcast, qual episódio você recomendaria? Ou o primeiro, ou começa por esse daqui, Olha, pra você ganhar audiência. começa por um episódio que a Kika gravou sobre marmitas. Porque hoje marmita tá tão, né, em alta, assim, porque precisamos economizar, precisamos alimentar direito. A Kika fala sobre congelamento, sobre a produção de marmitas propriamente ditas, de receitas. E a outra coisa é que se você deixar a marmita dentro da térmica ou embrulhada no pano de prato dentro da geladeira, o frio da geladeira não vai gelar a sua comida. Então, até do horário que você entra até o horário que você vai comer a marmita, ela vai estragar. Eu já vi muito no trabalho de gente que abre a marmita, cheira e joga fora porque tá azeda. Mas é lógico que tá azeda, meu colega. Você chegou e você guardou ela embrulhada no pano de prato. E um outro podcast que ficou muito legal, um outro episódio, foi o primeiro, inclusive, sobre cervejas artesanais. Que eu conversei com o pessoal de Nova Odessa. Ficou muito, muito bacana, dá dicas muito legais de como harmonizar a cerveja com comida, até com sobremesa. Olha só. As harmonizações aí vão variar de cada estilo. Para petisco de bar, vamos lá. Petisco de bar seria legal aí uma American Lager, ou se for uma fritura um pouco mais carregada, até uma Indian Pale Ale. Temos também a Porter e a Russian Imperial Stout, que são duas cervejas que harmonizam muito bem com sobremesa. Aí poderia ser um final de refeição, um doce, alguma coisa, tipo um brownie, um mousse de chocolate amargo. Estaria bem legal aí com uma torta de amoras também. E assim vai, frutas vermelhas combinam com cervejas aí mais puxadas pro café, pro chocolate. Gente, infelizmente o nosso bate-papo aqui Já? já tá. A produtora tá ali dando sinal. Felipe, o pessoal de casa acho que deve estar curioso. Como é que faz então para encontrar você? Tem aí Instagram, Facebook do Entre tudo Talheres. Que você puder imaginar. Então passa o Tem até serviço aí. Pinterest agora também. Podcast Entre Talheres, tá? Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. É só procurar Podcast Entre Talheres, tem lá os links também para ouvir. Nós estamos no YouTube também, para quem não tem o Spotify. O YouTube também se mostrou uma boa alternativa. Quero agradecer então a presença. Obrigado. Quando você lançar outra plataforma aí de comunicação, né? Porque a gente nunca sabe, tem Né? podcast, site e assim vai. Vem aqui compartilhar com a Não, gente. você pode ter certeza. Eu vou chamar você para falar de dicas de como queimar um bolo. Então eu vou. Isso aí eu sou especialista. Valeu. Obrigado, viu, Michel? Obrigado a todos. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais podcast. Estamos de volta com o Universo Épico. Nós seguimos por aqui falando sobre podcast. Quem vai falar com a gente agora é o Otávio e também a Camila. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Vamos lá. Como é que surgiu o podcast de vocês, Oxigênio? Bom, surgiu em 2015, é um projeto de extensão da Unicamp, do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo Científico, coordenado pela professora Simone Paloni. Muita ciência. Muita ciência. A gente tenta trazer os pesquisadores da própria universidade, mas também outras universidades da região e até do Brasil todo, e trazer perspectivas aí diferentes, não só cientistas, mas também a comunidade falando junto com a gente. E aí, qual é o público-alvo de vocês? Bom, são jovens, entre 24 e 34 anos, a maioria são universitários, mas a gente busca também furar essa bolha e atingir pessoas que estão fora da universidade. E de que forma que vocês tentam furar essa bolha? Como pegar aquele assunto e transformar num assunto mais para a comunidade, para atingir mais gente? Olha, existem várias estratégias que a gente pode adotar, né? Primeiro é a própria modo como o programa é feito, né? Inserções de áudio, o modo de se tratar um tema mesmo. Chegar até o ouvinte, né? Através de diversas plataformas. Mas é uma missão difícil. Essa missão de furar a bolha é difícil, mas a gente tem tentado aí de diversas maneiras, inclusive o Labjor, que é onde o podcast está associado, né? Ele trabalha com essa linha também de divulgação científica e cultural, que é uma linha que busca divulgar a ciência e ao mesmo tempo furar essa bolha. E me conta, para o público de casa entender,
eu vi que vocês têm o podcast, mas tem ali programas diferenciados, né? Com tempo diferente, com formato diferente. Explica um pouquinho dessa estratégia também. Bom, a gente tem 3 tipos de programa. Um programa temático, ele é um programa mais longo e geralmente a gente aprofunda mais no tema. A gente consegue trazer vários convidados, né? São pelo menos mais de um cientista e alguém da comunidade. A gente tem também o Axlab, que é um programinha de 15 minutos, onde a gente traz apenas um convidado. Então é um programa curto e mais direto, não dá para aprofundar muito o tema. E qual é o desafio do podcast de vocês? O desafio é esse, furar a bolha, né? Que é uma questão central aí, divulgar a ciência para não cientistas, né? O nosso público científico já está bastante estabilizado, até temos uma quantidade razoável de acesso aí em torno de 3 mil mensais, né? Mas o nosso objetivo é esse, é sair só da bolha acadêmica e é o que a gente vem tentando aí através de, como eu falei, linguagem, mídias, tentamos estar em todas as mídias possíveis, né? Feedback, então a gente vai adaptando para não ficar senso comum, mas também para não ficar só acadêmico, né? Eu queria só ponderar mais um desafio, que é o cientista. Os cientistas, eles não estão habituados a falar em público e muito menos falar numa linguagem simples. Então, a gente tem um entrevistado que tem essa restrição, e muitas vezes vai ser a primeira vez que esse pesquisador vai estar falando nesse tipo de mídia, é um grande desafio. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar melhor o texto para conseguir que a nossa audiência também entenda, porque por mais que seja um público universitário, muitas vezes você não é da área que a gente está falando. Se a gente está falando de física e você é da biologia, a gente tem que tornar a física mais fácil para um biólogo. Mas a ideia é que fique fácil para a população em geral. Então, o grande desafio, sem sombra de dúvida, são os entrevistados e como amenizar jargões e trazer uma linguagem mais próxima das pessoas. Desde 2015, né? Vocês têm ali algum episódio que vocês mais gostaram? Qual é o seu preferido e o seu? Olha, tem um episódio que fez muito sucesso, que é o Quem Matou a Última Preguiça Gigante, né? Esse episódio realmente bombou nas redes aí e é o meu preferido, né? Eu convido quem está assistindo o programa a ouvir esse episódio para entender por quê. Além da pesquisa ser muito interessante, a produção do episódio foi muito legal. E pode ser que não tenha sido nem só o homem e nem só o clima. Tem um caminho do meio. Uma hipótese em que a combinação das duas pressões tenha levado à extinção das preguiças. Mas o cardápio do oxigênio varia. Então a gente tem episódio de samba, temos episódio de edição genética, de violação de privacidade, de uma infinidade de temas científicos aí. Não temos uma linha específica, mas o meu preferido é esse. Se você falar então Quem Matou a Última Preguiça Gigante, é um spoiler. Sim, é um spoiler. Então eu vou depois, fora do gravado, ou eu vou ouvir, ou eu vou perguntar aqui, porque eu não sei se eu vou aguentar até o final. E o seu, Camila? Olha, eu acho que é difícil, mas nós tivemos uma bolsista chamada Beatriz, que fez uma série de Oxidox, e esse feito com jornalismo narrativo, é outra linguagem do que a gente está habituado, não está dentro daqueles 3 formatos que a gente comentou aqui, e são muito apreciados, assim. É muito interessante porque ela também vai usar outra linguagem e sai um pouco, acho que, do tradicional, né? Também vou deixar para vocês irem buscar, mas tem, acho que é uma série de 5 episódios e todos eles são incríveis. É o futuro. É isso mesmo, Camila. A partir de agora, as pessoas, assim como no YouTube, elas já procuram conteúdo mais nichado. Eu gosto de videogame, vou procurar videogame. Eu gosto de filme, eu gosto de ciência. Então, é o futuro essa parte do podcast? Eu acho que sim. Eu acho que é uma mídia bastante interessante para quem gosta de ter no trabalho, ou ter a opção de escolher um conteúdo que ela quer escutar, no momento que ela quer escutar. Não tem mídia melhor. É leve, então a gente pode levá-la para qualquer lugar com a gente pode escutar em qualquer momento, não ocupa muito espaço no celular. Então eu acredito sim que é uma mídia que vai ganhar muito espaço. No carro, enquanto está dirigindo, uma caminhada. Às vezes você está no ônibus, né? No ônibus é uma excelente oportunidade, porque hoje no Brasil, principalmente, no mundo todo, mas principalmente no Brasil,
a maior parte do acesso à internet é feita por celular, tá? É uma questão, assim, a proporção de 80% mais ou menos do acesso à internet é via smartphone. E via smartphone você baixa o podcast, às vezes numa Wi-Fi, e escuta no ônibus a hora que você está na rede de dados e não quer consumir seus dados. Então você já deixa baixado. É mais leve. Você está em pé, às vezes no ônibus, você não consegue ler, né, uma notícia, mas você consegue ouvir. Você está caminhando, você está dirigindo. Então o podcast ele se adapta às nossas necessidades também diárias de sempre estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E você chegou a comentar aqui também, fora do gravado, que o vídeo também, enquanto as pessoas, na verdade, não estão assistindo, elas estão mais ouvindo. Isso, exatamente. Já temos muitas pesquisas que indicam que hoje o YouTube é mais ouvido do que assistido, né? Então, muitas pessoas colocam o vídeo ali do YouTube, mas entram em outra janela do navegador, só ficam ouvindo. Ou às vezes estão na rua também e deixam o vídeo rolando, mas só estão ouvindo ele. Então, parece que há uma tendência em ouvir mais, né? E aí o podcast entra novamente, porque se você assiste o YouTube mas só para ouvir, você pode perfeitamente ouvir um podcast, então. Agora em casa, quem gosta ali de algum tipo de conteúdo e gostaria de falar sobre ele, vocês recomendariam seguir pelo podcast? Ou talvez, óbvio, né? Vocês vão puxar a sardinha pro lado de vocês, ou fazer um canal no YouTube, que isso tem retorno. Se você fizer de uma maneira onde você tem disciplina, né, com periodicidade, lá na frente, você conseguindo essa audiência, você vai conseguir monetizar. Quem quiser, quem tiver interesse em monetizar, que não é o nosso caso, sim, vai conseguir monetizar. Eu tenho um canal no YouTube particular que não tem nenhuma relação científica e eu consigo monetizá-lo, ele está com 20 mil seguidores mais ou menos e dá um dinheirinho por mês já. Assim, então é possível monetizar para quem quiser, e podcast também monetiza. Você tem recursos para inserir propaganda, né, nas plataformas como o Castbox, por exemplo, que é uma plataforma que você pode enviar o seu podcast para hospedar nele, é gratuita, mas aí ele tem o plano Premium que permite que você coloque propaganda também. E aí, como é que o pessoal faz para encontrar o podcast Oxigênio? A gente está no Twitter, @oxigênio_news, no Facebook, Oxigênio Notícias, e no Instagram, @Oxigênio Podcast. O nosso Instagram é o mais ativo, mas você vai encontrar também links para o programa em todos esses canais. Gente, muito obrigado pela participação. Sucesso no podcast de vocês. E olha, tendo novidades, mandem para a gente. Combinado? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Olha só, o Universo Épico fica por aqui e na próxima semana tem muito mais. Tchau!